Diz assim a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é o pagador das promessas que fez aos que o buscam. Amém. Abra agora, por favor, no Salmo 37, verso 4. Deleita-te ou agrada-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E agora, a última referência, por favor, Êxodo 35, a partir do verso 30, até o verso 35 também. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito Santo de Deus o encheu de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo artifício, para inventar coisas, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em artifício de pedra para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda obra de esmeralda. Também tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão fazendo toda a obra e inventando invenções. Amém. Glória a Deus. Irmãos, há uns domingos atrás, nós pudemos meditar na palavra de Deus juntos, sobre quando você tem um plano, você tem um desejo, você coloca diante de Deus e Deus diz não. Pensamos juntos sobre isso. No domingo seguinte, nós pensamos quando você já tem por certo alguma coisa, já começou a conseguir e Deus tira aquele pouquinho que você tinha e que estava apontado para o muito. E durante muito tempo há um silêncio de Deus e você fica sem nada. Mas nós vimos também como é que Deus usa isso na vida das pessoas. Posteriormente, nós falamos sobre quando Deus tem uma promessa na sua vida, você a reconhece, você reconhece a mão, a voz, a presença do Senhor, mas no seu tempo de vida que é curto, você não vê aquilo se cumprir. Embora você tenha caminhado toda a sua vida vendo pela fé. Nós também meditamos sobre isso. Que são 3 situações em que nós passamos por uma dificuldade, em que nós temos que nos alimentar muito da nossa fé através da oração, da leitura da palavra, dos testemunhos. Nós temos que domar a nossa carne para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Mas hoje eu quero meditar com os irmãos sobre quando Deus te dá aquilo que você não está buscando. Quando você não está pensando em algo e Ele tem algo espetacular para a sua vida. É engraçado porque eu me lembro da primeira campanha que nós fizemos aqui na igreja, o primeiro projeto de vida com o sacrifício, e que o verso era Deus dizendo: porque eu sei os sonhos que eu tenho para vós, sonhos de paz e de prosperidade. É interessante porque nós vivemos num mundo em que desde cedo a gente vem sendo preparado para ser extremamente competitivo. Você conversa com os pais e os pais orgulhosos dizem: eu faço tudo para dar uma boa educação para os meus filhos. Eu quero que o meu filho tenha a chance que eu não tive. Quantas vezes eu já encontrei pessoas que acreditam na mentira do capitalismo, de que o ensino particular é melhor do que o ensino público. Isso é uma mentira, mas eu não quero entrar nisso. Mas quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu me sacrifico, eu pago uma prestação no colégio, na escolinha do meu filho, que eu quase não dou conta, mas eu quero que ele tenha uma chance melhor do que a minha.
E a gente diz, mas espera, nós temos a EMEI, nós temos escolas públicas muito boas, nós temos a universidade pública. E eles dizem, não, eu prefiro gastar o meu dinheiro lá. O que eu quero mostrar é como é que os pais querem que os filhos tenham o melhor, se esforçam. Então, desde cedo, a gente aprende que tem que fazer inglês, que a gente tem que fazer uma boa faculdade, que a gente tem que ser o melhor na entrevista. Existem cursos para que você saiba passar por uma entrevista, para que você possa se distinguir. E sabe como é que as pessoas saem das escolas? Querendo os melhores empregos. Mas o número de profissionais formados hoje em direito, engenharia, fisioterapia, psicologia, odontologia, mais um monte de outras profissões desse nível superior e que estão dirigindo Uber, e que estão no comércio, e que estão fazendo outras atividades que não têm nada a ver com aquilo que elas se prepararam, o número é muito grande. Porque por mais que elas busquem, elas não conseguem. E eu me lembro, então, de 2 versos. Um que está lá na Bíblia, onde diz assim, porque a vitória não depende daquele que corre, nem daquele que busca, mas de Deus que faz acontecer. Está lá no Eclesiastes. Eu me lembro da palavra de Deus, nesse verso que eu citei da primeira campanha, quando Deus diz, eu sei o que eu tenho para você. E é engraçado, não é? Porque nós lemos hoje um versículo que começa dizendo lá em Hebreus, para nós, que é preciso acreditar nas promessas de Deus e é preciso agradar a Deus. É preciso agradar a Deus. Nós somos depois para os Salmos que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você não precisa ficar numa busca insana, gastando todos os seus recursos, seus dias, seus talentos, para tentar alcançar alguma coisa, porque quando Deus a tem para você, Ele traz, Ele te entrega. Tinha uma irmã que esteve conosco no começo da igreja, e ela dizia assim, Deus dá e traz cá. O grande problema é que às vezes as pessoas não esperam Deus trazer cá. Elas saem correndo desesperadamente e não esperam Deus trazer para elas. E aí nós lemos aqui no livro de Hebreus, quando Moisés chama o povo e diz assim, olha, Deus escolheu 2 homens entre vocês. Ao primeiro ele deu o dom, o talento para trabalhar o ouro, para trabalhar a prata, para trabalhar o cobre, para trabalhar as pedras preciosas, para trabalhar a madeira, para trabalhar as pedras, para construir. E o outro, para complementar toda a obra, além de dar os talentos de fazer, ele deu o talento de ensinar. Desde colocar uma pedra na parede até fazer a cortina para o santuário. Deus os encheu de sabedoria. Deus os encheu de conhecimento. Irmão, é interessante isso, não é? Quando a gente na igreja, quando a gente lendo a Bíblia, quando a gente na comunhão esquece que Deus é o grande provedor. Quando a gente esquece que é Deus quem nos dá a sabedoria, que é Deus quem abre a oportunidade, que é Deus quem nos habilita a fazer as coisas. A Bíblia diz que Deus é que prepara a mão daquele que trabalha, que Deus é aquele que vai dar o polimento à espada que vai para a guerra, que Deus é que nos dá o conhecimento, e Moisés vai nos lembrar, através de Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala ao povo, quando vocês estiverem na terra, e vocês estiverem comendo e bebendo, e vestindo, e morando, e criando gado, e quando vocês tiverem todas as coisas boas, se lembrem que foi Deus que deu a vocês. Não digam no coração de vocês, foi a força do meu braço, foi o meu conhecimento, foi a minha iniciativa. Antes, vocês devem se lembrar que Deus lhes dá o dom de adquirir riqueza. Irmão, então para aqui. Vamos pensar que riqueza não é acúmulo. Porque numa sociedade capitalista que nos engana, que diz que você precisa acumular, e não interessa como você vai arrumar, você só tem que acumular, a gente passa a imaginar que riqueza é a soma do muito. Mas riqueza na Bíblia é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Riqueza na Bíblia não é meramente acumular, é desfrutar, é dividir, é produzir. E embora existam muitos exemplos na Bíblia, e a gente de uma forma comum usa esses exemplos, eu tenho procurado trazer outros exemplos,
como eu falei, por exemplo, do senhor Abravanel, o famoso Silvio Santos, falei do Julio Iglesias, falei de outras pessoas. Hoje eu quero falar de um homem chamado Marco Aurélio Raimundo. O apelido dele era e ainda é Morongo. Alguém já ouviu falar? Acho que não, né? Porque ele é ligado ao mundo do surf, das pranchas, das roupas de neoprene. Esse moço se formou no Rio Grande do Sul em medicina. Sabe o que normalmente os rapazes e moças que formam em medicina querem? Contratos, clínicas e ganhar muito dinheiro. Sabe o que esse moço queria? Ele queria surfar. Ele queria ser médico, ele se formou para isso, ele queria trabalhar como médico. Mas ele queria viver a vida dele, ele não queria perder o tempo dele só trabalhando, ele queria fazer alguma coisa que ele gostava, e ele queria realmente surfar. Ali nos anos 70, começo dos anos 70, isso foi em 1974, ele sai do Rio Grande do Sul e começa a procurar aquelas vilas de pescadores onde existiam boas ondas para surfar. E ele chega numa cidade do interior, num litoralzinho ali, mas interior no sentido de Rocinha, mas no litoralzinho ali de Santa Catarina. E ali ele vai morar, e ali ele vai clinicar. Não dava para ganhar dinheiro. Era uma vila de pescadores, ali por perto tinha mais algumas casas, mais algumas vilas distantes. Ele vai trabalhar num posto de saúde. Basicamente, ele era o posto de saúde. E vai começar a atender aquele povo. E vai surfar, porque era o que ele queria fazer da vida. Ele não estava interessado em ficar rico. Não era o plano dele. O plano dele era viver a vida, aproveitar a vida, fazer aquilo que ele gostava. E também trabalhar. Não era só trabalhar para acumular, para ficar rico, para ter o carro do ano, para ter a casa mais bonita, para viajar para fora do país, embora ele pudesse fazer. Mas ele teve um problema. No inverno, ele não conseguia ficar mais que 10 minutos na água. Não tinha jeito. E aí, numa viagem, ele descobre uma empresa que fazia roupas para quem mergulhava. Ele aprende mal a costurar, aprende como é que aquilo é feito. Numa outra viagem, ele descobre um tecido chamado neoprene. Acho que é isso mesmo o nome. Oi? É isso mesmo, neoprene. E aí ele consegue comprar esse tecido da Dupont, que era a indústria que fabricava, e à noite ele vai costurar uma roupa de neoprene para ele. E aí ele começa a aparecer no inverno, ficando muito tempo na água, enquanto todas as pessoas que vinham para a praia não conseguiam entrar na água. E vão perguntar para ele por que ele ficava. E aquela roupa era uma roupa diferente. E não demora muito para que alguém diga para ele, você pode fazer para mim? E ele faz. E mais alguém, e mais alguém. E daí a pouco ele tem algumas pessoas ajudando na sala da casa dele. Clinica na parte da tarde, trabalha como médico, na parte da manhã ele vai surfar e à noite vai costurar. Consegue umas máquinas adaptadas, consegue colocar gente para trabalhar agora na garagem da casa dele. E de 74 até hoje, esse homem acumulou mais de 5.000 itens no portfólio da empresa dele. Mais de 5.000 itens. Mais de 40 licenças de produtos de outros países do mundo que ele tenha licença para fabricar. Mais de 30 franquias. Dezenas de eventos que ele patrocina. Mais de 100 atletas que são apoiados ou patrocinados pela empresa dele. Mas que coisa interessante, ele não estava procurando isso. Mas ele encontrou isso. Isso foi colocado no caminho dele. Irmãos, olha que coisa interessante, eu estou mostrando para você que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de quando Deus te abençoa. Por isso é que nós lemos na palavra de Deus, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você se agrada do dinheiro, quando você se agrada do poder, quando você se agrada dos prazeres, quando você se agrada do conforto, você corre atrás do quê? Você corre atrás do prazer, do dinheiro, do poder e do conforto. Mas quando você se agrada do Senhor, você busca Deus. Esse homem, ali pelos anos 80, 90, ele resolveu dividir uma parte dos lucros da empresa com os funcionários dele. Todo mundo começou a crescer junto com ele. Ele não ficou pagando baixos salários, não. Sabe por que hoje em dia nós temos uma crise de mão de obra? Porque por melhor que as pessoas queiram pagar, pagam pouco.
É engraçado isso. Mas ele começou a dividir o lucro. Em determinado momento ele chama um daqueles profissionais que trabalham para ele e passa a administração da empresa. Embora ele continuasse o presidente da empresa, há um grupo gestor formado pelos próprios funcionários, capacitados, gente que estudou para isso, mas que leva a empresa para frente. Ele não tem a sede de ser o único rico da empresa. Ele queria continuar surfando, ele queria continuar aproveitando a vida, porque a vida é feita de bons momentos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua consciência, seu prazer, sua sensibilidade, suas emoções? Você só vive para juntar e depois que você morre, seus herdeiros vão brigar pelo que você deixou. E você não aproveitou. Às vezes, irmãos, o que nós precisamos é fazer o que a Bíblia diz para nós. Descansa no Senhor. Espera Deus fazer. A gente fica tão preocupado, a gente fica com tantos planos, a gente fica focado em alguma coisa que a gente esquece de simplesmente descansar nas mãos de Deus. Como é que ele conseguiu? Sem buscar isso. Primeiro, ele resolveu um problema que era dele. Então, aprende as coisas de Deus. Primeiro, olha aqui para mim em nome de Jesus. Viva o momento agora. Esquece o passado. Para de pensar demais no futuro. O que você tem que fazer hoje? Eu quero ser um funcionário público, eu quero passar num concurso. Tá, isso é futuro. Nesse momento, o que você tem para fazer? Eu preciso estudar. Então estude. Eu quero andar de bicicleta, eu quero correr, eu quero aprender a tricotar. É isso. Então faz isso. Viva o momento, porque você só tem um momento. Deus é contigo nesse momento. Lembra do que a palavra de Deus diz. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o resto, ele vai fazer. Nesse momento, eu tenho que criar meus filhos que são pequenos. Neste momento, eu estou morando neste lugar. É aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu tenho que cuidar. Eu estou aqui. Eu estou presente no meu tempo presente. Eu não fico perdido no passado. Se eu tivesse feito. Eu perdi. Eu tive. Esquece. Passado é referência, só isso. Mas o futuro eu tenho que me preparar. Você nem sabe se vai ter futuro. Você sabe que tem presente, é a única coisa que você sabe. Então foque no seu presente, esteja presente no seu presente. E deixa Deus cuidar do resto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Quando eu confio, eu não desconfio. Engraçado porque eu preguei sobre isso aqui um dia desse, sobre quem procura acha. E quem procura acha, porque já acha que tem o que está procurando. Porque se não soubesse que está lá, ou se não achasse que estivesse lá, não ia procurar. Eu dei o exemplo do telefone. Quando alguém pega o telefone de alguém, do cônjuge e do filho, sei lá, eu quero ver o que está aqui. É porque você imagina que tem alguma coisa ali. Se você não imagina, você não desconfia. Não preciso. Quando eu confio em Deus, eu não desconfio que o meu futuro não está garantido. Eu não desconfio que Deus não vai trazer alguém para mim. Eu não desconfio que Deus não vai suprir a minha necessidade. Eu confio no Senhor. Eu descanso no Senhor. E aí a Bíblia diz, e o mais Ele fará. Um dia você entra na água e está fazendo frio. E você diz, eu não consigo nadar. O que eu vou fazer? Eu tenho que resolver o presente desse tempo. Qual que é o meu problema desse tempo? Ficar mais tempo na água. Encontro alguém que costura uma roupa, deixa eu aprender. Como é que costura desse jeito? Conheço um tecido diferente, que aguenta baixas temperaturas. Eu consigo o tecido, junto o conhecimento com o tecido e crio a possibilidade. Eu só estava preocupado com entrar na água. E aí Deus diz assim, mas eu vou pôr a minha bênção, porque presta atenção no que eu vou te dizer. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Não adianta você sair por aí fazendo as coisas erradas para você ganhar mais um pouquinho. Irmão, não adianta roubar na corrida do táxi, na corrida do Uber.
Não adianta roubar no tamanho da medida que você está vendendo. Você vende 1 quilo e entrega 900 gramas. Você vende 1 metro e entrega 95 centímetros. Não adianta você roubar através do desconhecimento do outro. Não adianta você trocar uma peça do carro que não precisava ser trocada. Você pode até pensar que você está ganhando dinheiro e os seus olhos veem aquele dinheiro entrando, mas quando ele sai, ele leva os outros, porque a bênção do Senhor enriquece, mas a maldição, ela rouba, ela tira da vida da gente. Então eu confio em Deus. É engraçado porque eu fecho o meu mês no final do mês. Eu vou chegando no final do mês, meus pacientes às vezes vão pagando durante o mês, não tem uma data só. Então no final do mês eu faço o meu fechamento, recolho o meu dízimo e mando direto para a conta. E hoje eu fiz isso, que eu fechei já quem tinha que me pagar em fevereiro, basicamente já me pagou. Então eu já pude fechar, fevereiro. E aí eu estava olhando, fechei, falei, engraçado como é que Deus traz a existência. Eu lembro quando eu estava precisando de um emprego para ganhar um salário mínimo. E eu sentei e eu disse, Deus, abre a porta de um emprego para mim, porque eu preciso ganhar um salário mínimo. Irmão, parecia tanto um salário mínimo, parecia tanto dinheiro. E eu pensava, o que eu vou fazer com esse dinheiro todo quando eu receber um salário mínimo? Foi um encantamento. A primeira vez que eu recebi aquele dinheiro, eu falei, meu Deus, eu estou rico, é dinheiro demais. E aí agora eu descubro que eu não tenho que correr atrás. Que o Senhor traz. Tem uma cerimônia que a pastora Nísia, cadê a pastora Nísia? Está lá em cima, ela deve lembrar, que a gente fez durante muito tempo. Você lembra, Nísia, do Shabat? Vocês já fizeram? Quem já passou pela cerimônia do Shabat aqui comigo? Pouca gente. A Sirlene, Patrícia. Tem na mesa 2 pães que ficam cobertos com um guardanapo. E ali pelas tantas, na hora que é devida, a gente pede a alguém que destampe, que tire o guardanapo, e tem 2 pães, e a gente normalmente pergunta para uma criança que está ali na cerimônia, por que tem 2 pães sobre a mesa? E essa criança já tem que ter sido previamente instruída, ela tem que saber, e ela vai responder para todo mundo ouvir e guardar no coração. O primeiro pão é o pão de hoje. O pão nosso de cada dia o Senhor já nos deu. Esse é o pão de hoje. Esse pão representa o carro que eu preciso para trabalhar hoje, a escola que eu tenho que estudar hoje, o sapato que eu tenho que calçar hoje, a comida que eu tenho que comer hoje, o remédio que eu tenho que comprar. Todas as minhas necessidades de hoje estão nesse pão. E aí alguém pergunta, e o outro pão? É o pão de amanhã. O Senhor vai trazer o pão amanhã. O Senhor é o meu provedor. Tudo que eu tenho, tudo que eu virei a ter, vem de cima, vem de Deus. Irmãos, olha que história fantástica. Um cara que não se preocupou em ganhar dinheiro. Agora pensa comigo, quantos médicos se formaram com ele e não tiveram o sucesso que ele teve? Quantos médicos saíram dizendo para si mesmos que iam montar uma clínica e não montaram? Quantos médicos disseram que iam fazer concurso e ficar ricos e não ficaram? E ele que só se preocupou em viver um dia de cada vez e viver o melhor que ele pudesse daquele dia, que não se preocupou, a aldeia que ele foi morar não tinha luz elétrica, tá? Nem luz elétrica tinha. Ele que não correu atrás daquilo, alcançou muito mais do que muita gente conseguiu. Porque é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?